Capítulo 1. O peso da culpa. A noite se arrastava lentamente no palácio. As sombras pareciam mais densas, o ar carregado de silêncio. Davi, o grande rei de Israel, se encontrava sozinho em sua câmara. Ele olhava para o céu através da janela aberta, tentando encontrar algum tipo de alívio em sua alma, mas nada parecia aliviar a dor profunda que o consumia. O palácio, que antes era um lugar de força e majestade, agora parecia uma prisão, um espaço frio, onde ele estava preso com seus próprios pensamentos e remorsos. Durante tanto tempo, Davi se orgulhou da confiança que o Senhor tinha nele, da posição honrada de ser o escolhido de Deus. Mas agora, sentado ali, sozinho, o que ele sentia era um peso esmagador. Uma sensação de que seu erro havia ido longe demais, de que ele tinha falhado em um nível que talvez não tivesse perdão. Ele se lembrava da noite de seu pecado, o momento de sua queda. Não foi um deslize acidental. Foi um erro profundo, uma decisão tomada com os olhos ofuscados pela luxúria e pelo desejo egoísta. Ele havia tomado o que não era seu, o que não lhe pertencia, e a esposa de Urias, um homem leal ao seu exército e seu amigo. E não foi só isso. Davi mandou matar Urias para encobrir sua transgressão. O rei sabia, no fundo, que sua ação havia quebrado algo muito maior que apenas a confiança de um homem. Ele havia rompido algo entre ele e Deus. O arrependimento batia em seu peito com força, e ele não sabia mais o que fazer com aquela dor. Em sua mente, o eco do pecado era constante. Cada vez que ele fechava os olhos, via o rosto de Batseba, o homem fiel que ele havia matado e a devastação que causou à sua própria casa. Ele estava longe do homem que fora antes, longe do homem que havia sido chamado para governar com justiça, longe do homem que antes andava com Deus. O peso da culpa o consumia. Davi sabia que não poderia continuar assim, mas, ao mesmo tempo, ele não sabia se havia caminho de volta. Havia tanto arrependimento, tanto medo. E a vergonha? A vergonha parecia o envolver como uma capa negra. Como poderia ele, um rei escolhido por Deus, ter se corrompido de tal maneira? Ele caminhou até a janela e olhou para a cidade de Jerusalém, que se estendia diante dele. Aquela cidade que ele havia conquistado com tanto esforço, a cidade que agora parecia distante de seus olhos, como se fosse um reflexo de tudo o que ele tinha perdido. O rei de Israel, o ungido de Deus, agora estava de joelhos diante de sua própria vergonha. De repente, o peso foi demais. Ele caiu de joelhos no chão de pedra fria e começou a chorar, com lágrimas amargas que não podiam ser contidas. Seus gritos eram silenciosos, mas sua alma estava gritando. Davi sentiu como se a escuridão estivesse tomando conta de seu espírito. Ele sabia que o caminho de volta seria difícil, mas a dúvida sobre se ele seria perdoado o paralisava. Ali, naquele momento, Davi fez uma oração silenciosa, com o coração partido e a alma quebrantada. Senhor, tu sabes o que fiz, tu sabes o que sou. Meu coração está partido, Senhor, e eu não sei como ir adiante. Eu pequei contra ti, contra o Senhor. Será que, em tua misericórdia, tu me restaurarás? A dor de saber que ele havia rompido a confiança de Deus o corroía por dentro. Mas no fundo, havia uma chama de esperança, ainda que pequena. Era a esperança de que Deus, em sua misericórdia, pudesse restaurá-lo. Está gostando dessa jornada? Inscreva-se no canal para não perder o próximo capítulo e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam se inspirar. A história de Davi está apenas começando. Capítulo 2. A voz de Natã. Davi sentia-se cada vez mais afundado em seus próprios pensamentos, e a escuridão parecia estar se fechando ao seu redor. O palácio estava em silêncio, mas seu coração estava em um turbilhão constante. Ele havia tomado um caminho que não sabia como voltar. Embora o peso da culpa estivesse sempre presente, ele não conseguia escapar da realidade de que ele havia transgredido contra Deus. Em sua mente, a imagem de Urias, o homem que confiara em ele, se misturava com as lágrimas de Batseba. Ele sabia que ela também sofria por sua causa, e isso dilacerava ainda mais.
Foi nesse momento que alguém tocou à porta de sua câmara. Entre, disse Davi, tentando esconder a dor em sua voz. A porta se abriu, e Natã, o profeta, entrou na sala. Natã tinha sido um conselheiro de Davi, um homem sábio e justo. Mas o olhar em seus olhos não era de compaixão, ele trazia algo mais profundo, uma sabedoria que sabia do erro de Davi e que agora buscava confrontá-lo. Natã não falou de imediato. Ele apenas observou Davi, com seu semblante grave e sereno. O rei sentiu o peso do olhar do profeta e soube que algo estava prestes a acontecer. Davi, começou Natã com sua voz calma e firme, quero contar-te uma história. Davi, sem saber o que esperar, assentiu com a cabeça, incentivando o profeta a falar. Ele sabia que Natã, como homem de Deus, falava com verdade, por mais difícil que fosse escutá-la. Certa vez, em uma cidade, havia 2 homens, disse Natã, sua voz ganhando um tom suave. Um era rico e tinha muitos rebanhos, o outro, um homem pobre, possuía apenas uma ovelha, a qual tratava com carinho, como se fosse um membro da família. Ele alimentava e cuidava dela com amor. Quando um visitante chegou à casa do homem rico, ele, em vez de pegar de seus muitos rebanhos, pegou a ovelha do homem pobre, que havia sido a única companhia de sua vida. Ele a matou para oferecer ao visitante. Davi ouviu atentamente, a história o tocando de maneira inesperada. Ele não sabia onde isso o levaria, mas a história parecia profunda, tocando algo muito sensível em seu coração. Que tal isso, Davi? Natã perguntou, suas palavras carregadas de um peso especial. O que devemos fazer com esse homem? Ele tem que pagar pelo que fez. O coração de Davi se apertou ao ouvir a última pergunta. Ele se levantou rapidamente, inconformado com a maldade de tal ato. Esse homem merece morrer, exclamou Davi, sem hesitar. Ele deve pagar 4 vezes mais pelo que fez, pois foi cruel e egoísta. Natã olhou com calma, e então disse as palavras que ecoariam na mente de Davi para o resto de sua vida: Tu és esse homem, Davi. O impacto foi imediato. O rei, que se achava seguro em seu palácio e seu reinado, agora estava diante de um espelho cruel. Ele sabia que o profeta falava a verdade. O que ele fizera com Urias e Batseba era muito mais do que uma simples falha de julgamento. Havia ferido, traído e destruído vidas. Davi se sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dele. Ele não conseguia respirar, e sua mente girava como um redemoinho. Como Natã poderia saber? Como ele poderia entender a profundidade da dor que Davi sentia? Mas as palavras de Natã não eram acusações, eram um reflexo da verdade, que agora ele não podia mais ignorar. Eu pequei contra o Senhor, Davi murmurou, sua voz quebrada pela dor. Não havia mais desculpas, não havia mais defesas. Ele havia cometido um erro imperdoável, um erro que agora seria o preço que ele teria que pagar por toda a vida. A vergonha tomou conta dele, mas também havia algo mais ali e uma sensação de que, mesmo em seu erro, ele ainda havia uma chance de restaurar sua relação com Deus. Natã, sem mudar sua postura, falou novamente, agora com uma suavidade que fazia a palavra de Deus ainda mais profunda: O Senhor te perdoa, mas a espada não se apartará da tua casa. A consequência do teu erro é inevitável, mas ainda há misericórdia para ti. Davi não pôde responder de imediato. Ele estava paralisado pela dor, mas também pela convicção de que, agora, era o momento de encarar seu próprio pecado. Ele olhou para o profeta e, embora as palavras de Natã o ferissem, ele sabia que aquilo era o único caminho possível para a verdadeira restauração: reconhecer o pecado, confrontar a verdade e buscar a misericórdia de Deus. Eu errei, Natã. Errei contra o Senhor e contra o povo de Deus. Como posso ser restaurado? Como posso ser limpo? Capítulo 3. O grito interior. Davi se afastou de Natã, seu corpo pesado e paralisado pela dor e pela vergonha. O rei de Israel, o homem que uma vez fora respeitado e venerado por seu povo, agora estava reduzido a um homem quebrado, esmagado sob o peso de seus próprios erros. Cada passo que dava parecia ser um esforço hercúleo, e sua mente, cheia de confusão, se perguntava como ele poderia voltar ao Senhor,
como poderia encontrar um caminho de volta à graça que antes parecia tão certa e acessível? Ele caminhou até o canto mais sombrio de seu palácio, onde as paredes pareciam envolver-se em torno de sua dor. O vazio dentro de sua alma estava profundo, e por um momento, Davi se perguntou se existiria uma forma de curar a rachadura que ele mesmo causará em seu relacionamento com Deus. Fechando os olhos, ele caiu de joelhos. O som do vento lá fora era quase ensurdecedor, mas para ele, parecia ser apenas um eco distante da tempestade interior que ele estava enfrentando. O arrependimento não era algo fácil de carregar. Ele se sentia vazio, perdido em sua própria consciência. As palavras de Natã ainda ressoavam em sua mente: "Tu és esse homem." A dor era avassaladora. Como ele poderia ter feito isso? Como ele, o homem de Deus, o rei ungido, poderia ter se perdido de tal maneira? Sua alma estava em ruínas, e ele sabia que a única maneira de continuar era se entregar à misericórdia de Deus, se entregar à sua vontade. Mas ele não sabia como fazer isso. Foi quando, em meio ao silêncio angustiante de sua alma, uma oração começou a brotar de dentro dele, uma oração profunda, vinda do fundo de seu ser quebrantado. Davi, com as mãos levantadas ao céu, começou a clamar em voz baixa, mas cheia de fervor: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto." Essas palavras, extraídas do Salmo 51, surgiram de forma natural, como se fossem a única coisa que restava em sua vida. Ele sabia que, sem um coração limpo, sem um espírito renovado, ele nunca seria capaz de caminhar novamente com Deus. Ele sabia que seu pecado não podia ser apagado, mas ainda havia uma esperança, uma possibilidade de restauração, se ele fosse sincero em seu arrependimento. A oração não foi apenas um pedido de perdão, mas um clamor por renovação, por purificação. Ele não queria mais viver com o peso de sua transgressão, ele queria ser transformado, ser restaurado. Ele queria voltar a ser aquele homem que Deus escolhera, aquele homem que havia sido ungido para governar o seu povo com justiça. Davi não sabia quanto tempo ficará ali, de joelhos, mas quando abriu os olhos, sentiu algo diferente. Não era uma resposta imediata, não havia uma voz audível que falava com ele, mas ele sentiu uma paz começar a invadir seu coração. A dor não desapareceu de uma vez, mas algo dentro dele começou a se acalmar. A sensação de que Deus ainda estava ali, aguardando sua entrega sincera, se fez presente em sua alma. "Senhor, não me rejeites, não retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário." Ele sabia que não merecia ser restaurado, mas também sabia que a misericórdia de Deus ia além do que ele podia entender. O perdão não era algo que ele poderia conquistar por mérito, mas um presente que Deus, em sua infinita bondade, oferecia àqueles que se arrependem com um coração sincero. Davi, mesmo em sua dor, sentiu uma leve brisa de esperança. Ele não estava mais sozinho em seu pecado. Havia uma possibilidade de reconciliação, e ele sentia que sua jornada de arrependimento o estava levando de volta para Deus. Mas essa jornada estava longe de ser fácil. O arrependimento verdadeiro exigia transformação, uma mudança completa de coração e mente. Davi sabia que seu pecado não era apenas um erro isolado, era algo que tocava o fundo de sua alma e afetava todos ao seu redor. O que ele fazia a partir daquele momento não seria apenas um pedido de perdão, mas um compromisso com a verdadeira mudança. Com um último suspiro de entrega, Davi falou mais uma vez: "Senhor, usa-me novamente. Faz-me digno de ser teu servo. Eu te entrego meu coração, minha vida, e minha alma. Purifica-me." Ele se levantou, sentindo que o peso da vergonha ainda estava ali, mas agora, havia algo novo começando dentro dele, e a esperança de que, ao buscar sinceramente a misericórdia de Deus, ele poderia ser restaurado. Capítulo 4. O coração quebrantado. O sol começava a nascer lentamente sobre Jerusalém, banhando a cidade com sua luz suave e acolhedora. Mas, para Davi, aquela luz parecia ainda distante, como se estivesse atravessando um túnel escuro. Ele havia se retirado para a sala privada do palácio, onde não havia mais nada além do eco de seus próprios pensamentos e do peso esmagador de seu pecado.
Cada vez que tentava fechar os olhos, ele via as imagens de Batseba, de Urias, e, sobretudo, via Deus. O olhar penetrante do Senhor, que nunca o havia deixado, parecia observá-lo agora com uma mistura de tristeza e expectativa. Davi havia implorado por perdão, mas ainda não sentia a paz de sua alma. Ele sentia que a tempestade em seu coração ainda não havia se acalmado, e que, para ser restaurado, precisava enfrentar algo mais profundo do que um simples pedido de perdão. Era necessário um coração quebrantado, um coração que se reconhecesse diante de Deus em toda a sua fraqueza, em toda a sua falha. Ele se ajoelhou novamente, mas dessa vez de uma maneira diferente. Não foi um gesto de súplica apenas. Foi um gesto de total rendição, uma entrega verdadeira de quem ele era e de quem ele se tornará. Davi sabia que a verdadeira transformação começaria a partir desse momento, quando ele se despisse de sua vaidade e de seu orgulho e se entregasse ao Senhor em humildade. Senhor, disse ele, com a voz abafada pelas lágrimas, não desprezes um coração quebrantado e contrito. A ti, Senhor, eu me entrego. Não me abandones. Minha alma está em pedaços, mas tu és a minha única esperança. Cada palavra parecia vir com um peso imenso. Davi sabia que o que ele estava pedindo não era algo fácil. Ele não queria apenas ser perdoado, ele queria ser purificado. Ele queria se tornar um homem novo, uma pessoa restaurada, não apenas um rei que tivesse sido perdoado, mas um homem que, verdadeiramente, se reconciliasse com Deus. O rei não estava pedindo mais riquezas, nem favores. Ele não estava pedindo por poder, nem por segurança. O que Davi queria, no fundo de sua alma, era ser restaurado à pureza de seu coração original, aquela relação sincera com Deus que ele havia experimentado em sua juventude, quando estava nos campos com suas ovelhas, quando tudo o que ele tinha era sua fé. Tu não desprezas um coração quebrantado, ele murmurou novamente, como uma oração silenciosa, enquanto sentia as lágrimas escorrerem pela sua face. Ele já não se importava com o que os outros pensariam. Ele estava diante de Deus, e era só isso que importava. O peso da culpa ainda estava ali, mas havia algo novo se formando dentro dele e uma fé renovada. Ele não sabia como Deus o restauraria, mas sabia que o único caminho seria a humildade, o reconhecimento de seu erro e a entrega total de sua vida a Deus. Purifica-me, Senhor, e eu serei limpo. Lava-me, e eu ficarei mais branco do que a neve, Davi disse, suas palavras ecoando no silêncio de seu quarto. Ele sabia que não tinha o poder de se purificar por si mesmo, mas também sabia que Deus era fiel para restaurá-lo, não apenas no exterior, mas em seu interior. Ele se levantou lentamente, olhando ao redor, como se esperasse que algo mudasse fisicamente. Mas nada aconteceu. O que ele não entendia totalmente era que a verdadeira transformação não aconteceria da noite para o dia. Era um processo contínuo, um caminho diário de reconciliação, uma busca constante pela presença de Deus. Davi sabia que sua vida seria marcada por essa falha, mas ele também sabia que essa falha não precisava ser o fim de sua história. Ele tinha errado gravemente, mas se Deus fosse restaurá-lo, seria para algo maior, para uma nova versão de si mesmo. Restitui-me a alegria da tua salvação, Davi pediu com mais intensidade. A tristeza ainda pesava em seu coração, mas uma nova determinação começou a surgir. Ele não queria mais viver apenas como um rei, queria viver como um servo de Deus, com um coração puro e reto. Capítulo 5. O pedido de perdão. A madrugada já começava a clarear, mas Davi ainda não conseguia repousar. Seus pensamentos estavam atordoados, e a sensação de que ele havia perdido algo precioso e irrecuperável permanecia em seu coração. No entanto, uma parte dele sabia que essa dor, essa luta interna, não seria em vão. Era um processo, um caminho tortuoso, mas ele estava disposto a trilhar. O rei se levantou da cama e caminhou até a janela de seu palácio. O silêncio da cidade de Jerusalém, agora começando a despertar com o som das primeiras atividades da manhã, parecia refletir sua alma, que se renovava aos poucos, mas com dificuldades. Ele sabia que o povo ainda o via como um rei forte e respeitado, mas ele sentia uma distância crescente entre ele e o Senhor, uma distância que ele sabia que só poderia ser sanada pela confissão verdadeira e pelo arrependimento sincero.
Davi não queria ser apenas um rei restaurado. Ele queria ser um homem restaurado, um homem diante de Deus, não apenas com palavras vazias de arrependimento, mas com ações que provassem seu desejo sincero de voltar a andar nos caminhos do Senhor. Ele se ajoelhou novamente, mas agora de forma diferente. Não era mais um gesto de desespero, mas um gesto de humildade e entrega. Senhor, tu sabes o que fiz. Não posso mudar o passado, mas posso oferecer a ti meu coração partido, meu espírito quebrantado. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me rejeites, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Cada palavra saía como um grito silencioso, como um pedido desesperado de ajuda. Davi sabia que, se Deus o rejeitasse, ele estaria perdido. A sensação de estar distante de Deus era a pior dor que ele já havia experimentado. Ele nunca imaginara que chegaria a um ponto de sua vida em que seria tão vulnerável, tão exposto aos próprios erros. Mas o arrependimento o forçava a se despir de toda a fachada de rei forte e poderoso. Ali, ele era apenas um homem que se arrependeu, que se quebrantou diante de Deus e clamou por misericórdia. Lava-me de toda a minha iniquidade, Senhor, e purifica-me do meu pecado. Ele continuou, suas palavras fluindo com sinceridade. Ele sabia que não havia nada em suas mãos que pudesse fazer para se purificar. Ele não podia voltar atrás e apagar o erro, mas poderia se entregar totalmente à misericórdia divina. Davi não estava buscando um perdão barato, não queria apenas ser absolvido sem compreender as profundezas de seu erro. Ele sabia que o perdão de Deus não seria uma simples transação, mas um restabelecimento de uma relação quebrada, uma relação que havia sido danificada por sua própria escolha. E por isso ele sentia a necessidade de confessar sua transgressão com a mais pura sinceridade, sem esconder nada, sem justificar seus atos. Ele sabia que a única forma de ser restaurado era admitindo a totalidade de sua falha. Eu pequei contra ti, Senhor, e só contra ti pequei. Fiz o que era mal à tua vista, Davi continuou, com a voz embargada, mas firme. Ele sabia que não era apenas um erro, era uma transgressão contra a santidade de Deus. Ele havia se afastado de Deus, e isso o angustiava de uma forma que ele nunca havia sentido antes. Por mais difícil que fosse admitir sua culpa, ele sabia que esse seria o caminho para a restauração. Ele havia falhado, mas Deus sempre dava uma oportunidade para o arrependimento genuíno, para a verdadeira mudança. Ensina-me a fazer a tua vontade, Senhor. Ensina-me a andar em teus caminhos novamente, a viver com um coração puro. Senhor, restaura minha alma. Restaura minha alegria. Davi sabia que não podia fazer isso por si mesmo. Ele precisava de um milagre interior, de uma mudança profunda, e só Deus poderia realizá-la. Ele pediu a Deus que o ensinasse a viver corretamente, a ser um homem segundo o coração do Senhor, como fora antes. Ele queria ser transformado de dentro para fora. Enquanto orava, Davi sentiu uma paz começando a tomar conta de sua alma. Ele não sabia se isso significava que Deus já o havia perdoado, mas sentia uma leveza crescente dentro de si. Sabia que, embora o perdão fosse algo que ele precisaria viver e experimentar dia após dia, a primeira parte do processo havia começado, ele havia se humilhado diante de Deus, reconhecido sua falha e clamado por misericórdia. Capítulo 6. O toque da misericórdia. O dia estava claro, e a cidade de Jerusalém começava a acordar para mais um dia comum. Mas para Davi, aquele era um dia diferente. Sua alma, que antes parecia estar envolta em uma neblina espessa de culpa e desespero, agora experimentava uma leve brisa de alívio. Não era uma paz total ainda, mas havia algo novo em seu coração. Algo estava começando a se curar de dentro para fora. Após orar por horas, Davi finalmente se levantou e caminhou até o pátio do palácio. Ele sentia o peso da culpa diminuir, mas não o suficiente para ignorá-la. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas Davi sabia que a jornada para a restauração verdadeira começava com a sinceridade de seu arrependimento. A dor ainda o consumia, mas ele sentia como se Deus estivesse começando a falar em seu coração, e aquela voz suave era um consolo que ele não conseguia ignorar. Ele se ajoelhou, mais uma vez, mas agora não era uma súplica desesperada. Era um momento de adoração.
Davi levantou suas mãos para o céu e, pela primeira vez em dias, sorriu. Ele sabia que não merecia a misericórdia que Deus estava lhe oferecendo, mas em seu coração, ele sentia que a misericórdia de Deus era mais poderosa que o peso de seus erros. Tu me restauraste, Senhor, disse ele, com a voz firme. Tu me limpaste de minha iniquidade. Não há mais condenação para aquele que se arrepende e sinceramente busca a tua face. Davi sentiu, naquele momento, a presença de Deus de uma forma única, como se a paz que ele tanto buscava estivesse finalmente entrando em seu coração. Ele sabia que o perdão não significava que as consequências de seus atos desapareceriam, mas, pela primeira vez, ele sentiu que Deus estava transformando sua dor em algo novo. Ele sentiu uma renovação interior, como se uma cura profunda estivesse acontecendo em sua alma. As palavras de Natã, o profeta, ainda estavam em sua mente, mas agora, ao invés de dor e vergonha, elas traziam uma sensação de paz. Tu és esse homem, havia dito Natã. E Davi finalmente entendeu que, ao reconhecer sua falha, ele havia dado o primeiro passo para sua verdadeira restauração. Ele não estava mais fugindo de seu pecado, não estava mais tentando escondê-lo ou justificá-lo. Ele havia se entregado a Deus, e isso era o que realmente importava. A manhã avançava, e Davi sentia que sua alma estava se acalmando. Ele sabia que o perdão de Deus não era algo que pudesse ser pago ou conquistado com boas ações. Ele tinha aprendido, na dor de seu erro, que o perdão de Deus é um presente merecido, algo que ele só poderia receber com um coração humilde e quebrantado. A misericórdia de Deus não se baseava em sua dignidade, mas na bondade e no amor divino. Davi levantou-se novamente, dessa vez, com um olhar mais firme, foi até o altar do Senhor. Ele sabia que a verdadeira restauração exigiria mais do que palavras e orações. Exigiria ações. Ele estava disposto a recomeçar, a liderar o povo de Israel não com o orgulho que um dia teve, mas com humildade e confiança em Deus. Ele queria ser o homem que Deus sempre soubera que ele poderia ser. Eu sou teu, Senhor. Usa-me como quiseres. Não sou mais digno de estar diante de ti, mas, em tua misericórdia, eu confio. O rei, que antes se sentia perdido e irreparável, agora sentia a presença de Deus de uma forma renovada. Ele não sabia como sua jornada continuaria, mas sabia que agora ele caminhava com a certeza de que Deus não o abandonara, nem o rejeitara. Ele tinha sido restaurado não por seus próprios méritos, mas pela imensa graça de Deus. Davi sabia que o verdadeiro perdão não era apenas uma absolvição, era um processo de transformação interior, um novo começo. E aquele seria o seu novo começo. Ele não mais viveria da mesma maneira que antes, com a autossuficiência que o havia levado à queda. Agora, ele viveria com a humildade e a confiança de quem foi perdoado, de quem foi restaurado pela graça de Deus. Capítulo 7. A reconciliação com Deus. O reinado de Davi nunca mais seria o mesmo. Embora ele ainda fosse o rei de Israel, a sua visão de liderança havia mudado profundamente. Depois de sua queda, ele compreendeu que ser rei não significava apenas governar com força, mas governar com um coração puro e sincero, guiado pela vontade de Deus. Ele agora sabia que sua liderança não poderia ser baseada no poder ou na autoridade humana, mas na justiça, na humildade e na dependência total de Deus. Davi começou a se dedicar mais ao Senhor. A cada manhã, ele se levantava e orava com fervor, buscando a direção divina para todas as decisões importantes. Ele sabia que não podia confiar em seu próprio entendimento, como antes. O pecado que cometeu havia revelado a fragilidade de sua alma e a necessidade de depender completamente da sabedoria de Deus. Os conselheiros de Davi começaram a perceber a mudança em sua postura. O homem que antes tomava decisões rápidas, muitas vezes baseadas em sua própria sabedoria e experiência, agora consultava Deus antes de qualquer movimento estratégico. Ele não queria cometer o mesmo erro novamente. Ele sabia que o peso de sua transgressão ainda o acompanharia, mas ele agora estava determinado a viver com um coração mais puro, mais dependente de Deus e mais aberto à sua direção. Davi começou a reunir seus líderes e a ensinar-lhes sobre a importância de um coração sincero diante de Deus. Ele falava não como um rei que exige obediência,
mas como um homem que, através de sua própria experiência, aprendeu o valor de um coração quebrantado. Ele incentivava todos ao seu redor a buscarem a misericórdia de Deus, a viverem com humildade, reconhecendo suas falhas e buscando purificação, assim como ele fizera. A princípio, alguns dos nobres duvidaram dessa nova postura de Davi. Eles se lembravam do homem forte e decidido que ele fora antes, aquele que não hesitava em agir com autoridade e firmeza. Agora, ele era um homem que se inclinava diante de Deus, e muitos não conseguiam entender como ele poderia governar com essa nova atitude. Mas aos poucos, as ações de Davi começaram a falar mais alto do que suas palavras. Davi começou a fazer reparações, não apenas com relação a Deus, mas também com as pessoas que haviam sido afetadas por seu pecado. Ele chamou Batseba e, com humildade, pediu perdão pela dor que lhe causará. Ele sabia que nada poderia devolver a ela a paz que foi destruída, mas sentia que, como rei e homem de Deus, ele tinha a responsabilidade de buscar a reconciliação. Batseba, que também havia passado por uma dor indescritível, olhou para Davi com lágrimas nos olhos. Ela sabia que ele estava arrependido e que sua mudança era sincera. Embora o perdão fosse uma jornada difícil para ambos, ela também reconheceu que a verdadeira restauração só poderia ocorrer através do perdão mútuo. Ela deu-lhe seu perdão, e, naquele momento, algo se quebrou dentro dela. Ela sabia que o caminho à frente seria longo, mas a reconciliação entre eles trouxe um novo começo. Ao longo dos meses seguintes, Davi trabalhou incansavelmente para restaurar a confiança de seu povo. Ele não queria ser apenas um rei de nome, mas um rei que governava com a sabedoria que vinha de Deus. Sua liderança tornou-se mais compassiva, mais sensível às necessidades de sua gente. Ele sabia que não poderia mudar o passado, mas com cada ação justa, ele procurava corrigir o erro do passado e trazer uma nova direção para a sua vida e para o reino. Ele iniciou reformas, incluindo ações de justiça para os mais pobres e negligenciados, e procurou ser um exemplo de integridade. Ele sabia que a verdadeira grandeza de um rei não estava nas riquezas ou nas vitórias militares, mas no modo como ele se conduzia diante de Deus e de seu povo. Com o tempo, a transformação de Davi começou a ser notada por todos. O povo de Israel, que antes estava cético quanto à sua capacidade de liderar após seu grande pecado, agora via em Davi um homem renovado, um homem que se humilhava diante de Deus e que governava com um coração mais puro. Ele havia sido restaurado não apenas em sua relação com Deus, mas também em sua capacidade de ser um líder justo e sábio. Capítulo 8. O novo caminho, a promessa de um coração renovado. Davi já não era mais o mesmo homem. Aquele rei imponente, que antes governava com base em sua força e sabedoria humana, agora era alguém que governava com humildade, profundamente dependente de Deus. Seu coração, que havia sido partido pela dor do pecado, agora estava mais forte do que nunca, não pela sua própria capacidade, mas pela misericórdia que havia experimentado de Deus. Ele sabia que Deus o havia restaurado, não por causa de seu valor, mas por sua infinita graça. O reino estava mais próspero do que nunca, mas o maior tesouro de Davi não eram as riquezas ou as vitórias militares, mas o novo coração que ele havia encontrado. Ele agora governava com um espírito mais puro, com a confiança de que sua liderança não dependia de suas habilidades ou da popularidade, mas de sua capacidade de se submeter à vontade de Deus. O povo começou a perceber a mudança em Davi. Eles viam um rei mais acessível, um líder que se importava profundamente com a justiça e com o bem-estar do seu povo. Ele ouvia as necessidades dos mais pobres e fazia o possível para corrigir as injustiças que haviam sido cometidas ao longo dos anos. Ele não mais governava com a arrogância de quem acha que sabe tudo, mas com a sabedoria adquirida pela humildade e pelo arrependimento. Davi já não procurava mais ser exaltado. Ele compreendia que sua verdadeira grandeza estava em como ele se relacionava com Deus e com seu povo. Ele sentia o peso do pecado, mas também a leveza do perdão. E essa leveza não era uma negação do pecado, mas uma afirmação da graça de Deus. Ele sabia que não merecia a restauração que havia recebido, mas ele confiava plenamente que a misericórdia de Deus estava mais do que disposta a transformá-lo. Nos momentos mais silenciosos, Davi se lembrava de sua jornada. Como ele, o rei escolhido,
havia caído em um abismo tão profundo, com ações que quase destruíram sua vida, mas como, na misericórdia de Deus, ele encontrou o caminho de volta. O rei pensava no arrependimento verdadeiro, aquele que não se limita a palavras, mas que leva a ações reais. Ele compreendeu que a verdadeira transformação exige um compromisso diário com a pureza de coração, com a justiça e, acima de tudo, com a verdade de Deus. Tu restituíste a alegria da tua salvação, Davi murmurava frequentemente para si mesmo, enquanto andava pelos campos do palácio ou se preparava para uma reunião com seus conselheiros. Ele sabia que a alegria de sua salvação não era mais uma alegria superficial ou temporária. Era a alegria de ter sido restaurado, a alegria de saber que, mesmo após o erro, ele poderia viver uma vida nova, cheia de propósito e gratidão. Aos poucos, Davi começou a perceber que a restauração de sua alma não era apenas para ele. Sua transformação servia de testemunho para o povo. Ele sabia que muitas pessoas, assim como ele, estavam perdidas e precisavam de um modelo de arrependimento e reconciliação com Deus. Ele não tinha mais vergonha de admitir suas falhas, porque agora ele entendia que, em sua vulnerabilidade, ele poderia ser usado para mostrar a grandeza de Deus. Certa manhã, Davi reuniu o povo. Estava pronto para compartilhar com eles a experiência que havia marcado sua vida para sempre. Ele queria que todos soubessem o quanto Deus era misericordioso, e como era possível, mesmo nas piores circunstâncias, encontrar perdão e restauração. Meus irmãos e irmãs, Davi começou, com a voz firme, mas cheia de emoção, eu vim aqui para testemunhar o poder da graça de Deus. Eu, que fui falho e caí, posso agora estar de pé diante de vocês, porque Ele me perdoou. Eu peço a vocês que, assim como eu, busquem a verdade em Deus, que se arrependam sinceramente, e que permitam a Ele restaurar o que está quebrado em seus corações. O povo ouviu atentamente, e muitos, tocados pela sinceridade de Davi, se aproximaram para pedir também pela restauração de suas próprias vidas. Davi, com o coração mais puro, orou por eles, lembrando a todos que o perdão de Deus estava sempre ao alcance de quem se arrependesse de coração e se entregasse à misericórdia divina. Deus criou em mim um coração puro, Davi continuou, e Ele pode criar isso em todos vocês. Não há pecado grande demais que Deus não possa perdoar, e não há ferida que Ele não possa curar. O impacto de suas palavras foi profundo. A cidade de Jerusalém parecia estar mais unida, mais forte na fé, e Davi sabia que sua jornada estava longe de terminar, mas ele também sabia que, a partir daquele momento, ele caminharia ao lado de seu povo com a confiança de que, com Deus, nada era impossível.